Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de grandes campeões que tiveram temporadas ruins. Os grandes campeões, em grande parte de suas carreiras, são competitivos, estão em boa fase, né? Enfim, performam bem, mas tem anos em que as coisas não andam muito bem. Como por exemplo o Vettel em 2020, o Hamilton em 2011 e por aí vai. E vai ser esse tipo de caso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, alguns critérios. Tem que ser temporadas depois deles serem campeões. Serão anos em que os pilotos realmente foram abaixo em desempenho. E não simplesmente pilotos que foram mal no campeonato, mas fizeram mais do que o carro poderia trazer. Tipo o Damon Hill 97. E vamos dar prioridade a casos de multicampeões, porque o baque de uma temporada ruim é maior e a régua deles também é maior. E nem farei menções honrosas aqui, porque eu quero guardar alguns nomes para uma futura parte 2 que seria bem da hora. E para fechar, diferente de outras listas, a ordem aqui vai ser de mais recente para a mais antiga. É isso, serão 7 nomes que vamos falar nessa lista, então sem mais enrolações, você já sabe, bora para o vídeo. Quando a gente fala de campeões que tiveram temporadas ruins, inevitavelmente vem o nome de Sebastian Vettel, que não teve só uma temporada ruim como algumas. Após o seu auge absurdo de 2010 a 2013, com 4 títulos, performances incríveis, um domínio inigualável, veio 2014. Naquele ano, após o Tetra, ele foi batido por Daniel Ricciardo, que era estreante na Red Bull e com folga até. Mas a sua pior temporada foi 2020, a sua última pela Ferrari. Tá que o carro da equipe de Maranello era horroroso, um dos piores da Ferrari no século. A própria Ferrari cometia muitos erros. O Vettel tinha aquela fase, aquela piada, né, de ser multifunções, porque ele era estrategista, era mecânico, era fiscal, enfim, era tudo. Mas teve muito demérito do alemão e muito demérito mesmo. Vettel pontuou apenas 8 vezes no ano e apesar do terceiro lugar na Turquia, ele terminou 2020 com somente 33 pontos. Leclerc, seu companheiro, fez 98, quase o triplo. Fora que ele foi demitido da Ferrari antes mesmo da temporada começar. Que maldade você fez comigo. E acabou tendo de forma disparada a sua pior temporada na Fórmula 1, bem pior até que 2014, que já foi ruim, mas assim, disparado. Ok, Kimi Raikkonen perto de nomes dessa lista como Vettel e Hamilton fica bem para trás no peso histórico, em especial pelos fãs recentes da Fórmula 1 que pegaram só esse fim de carreira do Kimi e acham que ele é só um meme. Mas o finlandês teve duas grandes fases na Fórmula 1, a primeira de 2003 a 2007, onde foi campeão e teve seu auge, e outra de 2012 a 2013 pela Lotus, onde correu demais. E curiosamente ele decepcionou na temporada seguinte a essas duas fases. E em 2008 ele decepcionou, mas foi mais por trapalhadas, com corridas ruins na Austrália e Mônaco, com acidentes na Bélgica e Singapura que quase fizeram ele terminar atrás do Kubica de BMW. Isso com a Ferrari, que era o melhor carro do grid. Mas pra mim a sua pior temporada foi 2014, que foi algo muito longe do que esperávamos do Kimi. Tinha gente antes da temporada começar, e muita gente mesmo, que apostava que o Kimi ia vencer o Alonso no confronto direto. E no fim foi o inverso, o Alonso terminou o ano com quase o triplo de pontos do Kimi. Fora que o Kimi conquistou somente um top 5 em toda a temporada no GP da Bélgica, que é a sua pista favorita. E terminou 2014 na 12ª posição, atrás de ambas as McLarens e Force Indias. Isso que nos 2 anos anteriores o Raikkonen era um dos melhores pilotos do grid pela Lotus. Então mesmo com o carro ruim, difícil de guiar da Ferrari em 2014, o ano do Kimi foi bastante decepcionante, ainda mais para quem botava um baita hype nele. Muita gente ano passado, frustrada, né, com o desempenho da Mercedes, chegou a dizer que a temporada 2022 do Hamilton foi a pior de sua carreira. Mas em 2022, o problema maior era o carro. Em 2011, era ele. A temporada de 2011 teve o domínio absurdo de Sebastian Vettel e o melhor dos mortais foi Jenson Button de McLaren em uma grande temporada. E na mesma equipe tínhamos Lewis Hamilton em sua temporada mais desastrosa na Fórmula 1. Hamilton venceu 3 vezes, conquistou a única pole não Red Bull daquele ano, mas foi só. Ele teve somente 6 pódios em 2011, para efeito de comparação em 2022 ele conquistou 10, e em 2011 a McLaren era o segundo melhor carro. Isso fora polêmicas, problemas, as tretas com o Felipe Massa em Mônaco, na Inglaterra, em Singapura, na Índia, e as corridas para esquecer em Mônaco e na Bélgica. Isso tudo combinado fez ele terminar em 5º naquele ano, 43 pontos atrás de seu companheiro Jenson Button. E o Hamilton então chegava no seu ponto mais baixo na Fórmula 1, que depois a moral seria recuperada e muito bem recuperada.
Opa, mais um finlandês campeão do mundo aqui nessa lista, que é simplesmente Mika Häkkinen. Mika Häkkinen foi bicampeão em 98 e 99 e em 2000 lutou contra Schumacher até a penúltima etapa em uma grande batalha. Mas 2001, essa foi uma decepção. O Mika chegava de um vice-campeonato, quase título em 2000, mas apesar das vitórias em Silverstone e Indianápolis, o ano do Häkkinen foi bem abaixo do que a gente esperava. Häkkinen teve apenas 3 pódios naquele ano, perdeu o GP da Espanha na última volta com uma quebra da McLaren. God damn it. E terminou aquele ano atrás de Coulthard, Rubinho e Ralf Schumacher. O Mika fez 37 pontos naquele ano, o seu companheiro Coulthard fez 65. E quando o Coulthard te vence desse jeito, ainda mais com você sendo bicampeão do mundo, significa que algo tá muito errado. Häkkinen então tiraria um ano sabático em 2002, mas no fim acabou que 2001 foi sua última temporada na Fórmula 1. Infelizmente ele encerrou sua carreira com a sua pior temporada na categoria. Diferente de outros aqui dessa lista, nessa pior temporada do Senna, ele não perdeu para o companheiro de equipe, mas foi quase. Ele terminou no top 4 do campeonato, mas por padrão, Senna não foi boa. Logo após seu tricampeonato em 91, Senna sofreu uma barbaridade em 92. Porque afinal, a Williams estava dominando completamente a temporada. Ainda assim, naquele ano ele conseguiu vencer na Hungria, na Itália e em Mônaco de forma épica. Mas infelizmente, esses foram os poucos pontos altos. E o nosso Ayrton Senna terminou o ano na 4ª posição, a sua pior posição na McLaren, atrás até de Michael Schumacher e de Benetton. E terminou o ano apenas 1 ponto à frente do seu companheiro Gerhard Berger. 1 ponto. Imagine o Hamilton ficando isso daqui à frente do Bottas e o campeonato, ou o Verstappen ficando por um tris à frente do Pérez. Foi tipo isso que aconteceu com o Senna, o Berger quase bateu ele. Óbvio que se tratando do Senna, tiveram boas apresentações naquele ano, mas no geral, no nível Ayrton Senna, foi sofrível. Essa é uma história complicada, até engraçada em certo ponto, que é o ano de 1991 de Alain Prost na nossa querida Ferrari. Prost chegou na Ferrari em 1990 e foi vice logo de cara, mas o ano seguinte foi doído para ele. Primeiro que a Ferrari estava atrás em desempenho de Williams e McLaren. Tiveram situações ruins para o francês, como a batida na volta de apresentação em Imola na chuva, que, o Prost na chuva era algo complicado, era algo que dava dor de ver. Ele não conseguia performar como Alain Prost, porque como eu já disse antes, o sarrafo de um multicampeão é bem mais alto. E sem vitórias, com algumas polêmicas no meio do caminho, como brigas internas com a equipe, Alain Prost foi demitido antes do GP da Austrália, logo depois de assinar a sua renovação para 92, porque ele disse que o carro da Ferrari parecia um caminhão. Esse daqui não dá pra segurar o riso, cara, é muito bom, muito bom. E ali se encerrava a pior temporada do Prost na Fórmula 1 desde que ele despontou pela Renault lá em 81. E também a única dele sem vitória desde 81. Jody Scheckter pode ser um nome desconhecido para alguns, mas o sul-africano foi um bom piloto, que fez boas temporadas pela Wolff e foi campeão pela Ferrari em 79, derrotando Gilles Villeneuve com autoridade, naquele que seria o último título de piloto da Ferrari até 2000. Só que aí veio 1980, que eu já abordei em um vídeo no canal falando dos piores carros de cada equipe do grid atual, é só clicar aqui no card. Naquele ano a Ferrari teve seu pior carro da história, que era a 5ª atualização de um carro de 1975. Que foi campeão em 79, mas em 80 estava completamente ultrapassado. E aí vimos a pior defesa de um título da história da Fórmula 1, pelo menos ao meu ver. Scheckter pontuou apenas uma vez naquele ano, que foi em Long Beach, e no fim conquistou apenas 2 pontos no campeonato inteiro, com direito a não se classificar para o GP do Canadá, e ele só teve 4 abandonos, então não tem como usar aquela carta do, pô, mas o carro tá quebrando demais também, né? Aí é complicado. Fora que Gilles Villeneuve, o seu companheiro, derrotou o Scheckter em todas as provas que ambos terminaram. Fora que ele meteu um 13-1 em qualis, cara. Foi um atropelo, sendo que no ano anterior o Scheckter foi campeão em cima do próprio Gilles. E foi campeão com antecedência, com autoridade. Então essa temporada do Scheckter, apesar do carro ruim da Ferrari, também foi muito abaixo de desempenho do próprio sul-africano, que se aposentou no final daquela temporada. E é isso, esse foi o vídeo das piores temporadas de 7 campeões mundiais de Fórmula 1, grandes campeões. Se tem algum piloto que eu esqueci, coloque aqui nos comentários, concorde e discorde sempre com respeito. E pode vir uma parte 2 desse vídeo, boto fé. E bem, esse foi o vídeo. Tamo junto.
E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a rapaziada, com seus amigos aí, com todo mundo. Tamo junto. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1. E entrem no nosso servidor no Discord, os links estão aonde na descrição. E mande sugestões aqui nos comentários, né? Pode mandar à vontade, que eu tô sempre lendo, então mande aí, mande a sugestão. E muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!